Então, continuando. Já a síndrome de Patau, tá, envolve o cromossomo 13, ou seja, outros conjuntos de genes. E a síndrome de Patau, o que é mais comum dela, é essa fenda aqui labial, tá? Não, professora, todos os portadores, todas as pessoas que nascem com essa fenda labial, elas são portadores da síndrome de Patau? Não, tá? Isso é uma das características da síndrome de Patau. Mas tem outras pessoas, né, outras crianças que nascem simplesmente por ser uma malformação congênita, tá? Então foi algum erro no desenvolvimento dela quanto embrião e feto, tá? E aí pode ser porque a mãe foi exposta a algum medicamento, alguma droga, alguma poluição, certo? Pode ter gerado aquilo ali no bebê, tá? Então nem sei porque a pessoa tem a fenda que ela nasceu com a síndrome, não. Isso é uma das características dessa síndrome. E aí ela já é terceiro lugar dentro das trissomias mais comuns, tá? Então ela fica para trás da Down e da de Erdmann. E aí ela tem a incidência de 1 a cada 6.000 nascidos vivos. Só que acontece, essa trissomia do 13, normalmente ela é grave e letal. Então todos esses indivíduos, ou eles não sobrevivem, não nascem, que realmente é aborto, a mãe ela acaba abortando, certo? Ou eles sobrevivem até 6 meses de idade, tá? Por que ela é grave? Por conta dos genes que estão aqui envolvendo, tá? Então o corpo, mais uma vez a célula, ela não consegue manter a harmonia com o excesso do material genético do 13, tá? E isso, professora, como é que a gente sabe? Não tem como a gente mensurar, porque são muitos genes que estão aqui. Então a gente sabe que não é compatível, porque justamente as crianças elas não conseguem progredir, tá? Não conseguem chegar à fase adulta, não conseguem reproduzir. Então a gente sabe que esses genes aqui, eles de alguma forma, eles são letais e são comprometedores realmente do desenvolvimento do organismo, tá? E aí, falando dessa trissomia, no 80% dos casos envolve a trissomia do 13 e o resto está envolvendo translocação robertsoniana, porque vejam, o 13 também é um cromossomo acrocêntrico, tá? Então pode estar envolvendo a translocação do 13 com 21, 13 com 22, por exemplo, certo? Pode ter a translocação não recíproca, que é a troca entre o material, por exemplo, esse 13 aqui, ele, em vez de estar aqui aparecendo, ele pode ter sido duplicado ou inserido no 14, tá? Então, essa aí é a translocação não recíproca, ou chamada de inserção, e o mosaicismo. Então, o indivíduo ele tem parte das células com um cariótipo alterado e parte das células sem um cariótipo alterado. E, mais uma vez, a idade materna avançada aumenta a probabilidade disso, tá? E aí, lembra lá daquela figura que do óvulo, com o passar do tempo, a gente não tem o correto alinhamento dos cromossomos na placa equatorial, certo? A gente não tem esse alinhamento e aí fica difícil separar esses cromossomos, tá? E aí, normalmente, esse cromossomo extra, ele provém, na verdade, da não disjunção da meiose 1 materna, tá? Então, a mãe, infelizmente, é uma das principais razões, tá? E a idade é avançada. A síndrome, como eu falei para vocês, essa fenda labial ou palatina é uma das características mais comuns envolvido nesse paciente, tá? Também apresenta microcefalia, ou seja, a cabeça com tamanho menor, reduzido, o pescoço curto, certo? Essa micropignátia, que é esse queixo para dentro também, e polidactilia, tá? Mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés, tá? E, mais uma vez, lembrando que ela é uma síndrome grave e letal. A gente observa, dentro desses indivíduos, um retardamento mental e motor, então a gente não vê um desenvolvimento correto dessas crianças, tem defeitos cerebrais envolvendo o sistema nervoso central, então por isso que ela é grave, tem defeitos cardíacos, tem defeitos urigenitais, então nos órgãos sexuais também tem alteração, certo? Tem essa questão dos dedos aqui, tá? A gente tem implantação desses dedos alteradas, certo? Então é uma síndrome realmente bastante comprometedora.
Já a síndrome de Cri-du-Chat ou síndrome de miado do gato, a gente também observa que essas crianças, de forma geral, elas não apresentam tanta alteração dismórfica. Ela poderia passar como um indivíduo normal, certo? Dentro da nossa sociedade. E aí, Cri-du-Chat, ele tem esse nome também, segundo nome, como miado do gato, porque, de fato, os pacientes, as crianças afetadas com essa síndrome, elas choram parecendo o miado de um gato, tá? Então, podem colocar na internet aí, que eu acho que ainda tem. Você ainda consegue ver os vídeos de som mesmo de crianças chorando e aparece um gato, certo? Miando. Elas têm uma incidência baixa, de 1 a cada 50 mil nascidos, diferente da síndrome de Down, que era de 1 a cada 800, certo? Então, realmente, é uma incidência baixa. E ela envolve uma deleção do cromossomo 5, envolvendo o braço curto, tá? Então, a gente vê aqui uma deleção no cariograma, envolvendo esse braço curto aqui. E aí, simplesmente por ter deletado, esse material é perdido. E aí, o organismo só tem a cópia desse material, desses genes, em um cromossomo só. E aí, a falta dessa cópia aqui, que vai gerar todas as morfologias, os traços dismórficos envolvendo esse paciente. Quais são? Números. Hipotonia também. Então, veja, hipotonia geralmente é mudança na face, tá? Pescoço, membros, tanto os braços como as pernas estão envolvidas nessas síndromes, tá? Pavilhão da orelha também é dismórfico, tá alterado, certo? Pode ter essa orelha mais, que a gente chama aí, né, para fora, certo? Pode ter a malformação dos membros, malformação do sistema nervoso, microcefalia, retardo mental, as fendas, como a gente já viu, polidactilia, né, mais de 5 dedos, pode ter o punho cerrado, estrabismo, né, esse olho virado, um olho virado para o outro, certo? Então, a gente pode ter N alterações aí envolvendo esse indivíduo, tá? Mas, mais uma vez, se a gente vê esse indivíduo criança, a gente não observa tanta alteração assim. O que é que o que é que o médico vai perceber isso? Primeiro, pelo choro, que é bem característico, certo? E segundo, devido realmente a essa fraqueza e esse não desenvolvimento motor e cognitivo da criança, tá? Então, a criança que tem um retardo, realmente, quando ela vai sendo acompanhada pelo pediatra. E aí, depois, se o pediatra ele supõe, né, ou ele quer fazer investigação hitogenética, encaminha o material dessa criança para o teste, tá? Outra síndrome envolvendo a deleção, mas essa agora envolvendo o cromossomo 4, tá? Chamada de Hoff-Richot. Essa síndrome atinge em uma estimativa de 1 a cada 50 mil, então ainda é mais rara do que as outras que a gente falou, tá? E 80 a 90% dos casos dessa síndrome, elas não são hereditárias, ou seja, não é de origem materna e nem de origem paterna, então não herdou isso do pai. Geralmente é uma falha durante né, na produção dos óvulos. Então, os pais não são portadores da síndrome, simplesmente foi uma deleção ocorrida lá na produção dos óvulos dos espermatozoides, ou uma deleção também envolvendo esse cromossomo 4 no desenvolvimento embrionário, tá? Então, a gente tem aí tanto que possa ser na formação do esperma e do óvulo, e não necessariamente os pais são portadores, ou pode ser também um problema na embriogênese. E aí, quais são as principais características? Face também alterada, desenvolvimento intelectual atrasado, microcefalia, cabeça menor, essa protuberância frontal, então esse rosto, certo? Essa testa para frente, nariz com pontas e raízes largas, certo? A gente pode ver aqui, pode ver esse queixo também para dentro, tá? Cardiopatias. Então, essas alterações aqui estão envolvendo essa síndrome, tá? A deleção do 4. Outras alterações, só que agora envolvendo duplicação, tá? Então, são cromossomos ou parte dos cromossomos a mais. Essa duplicação aqui, envolvendo o cromossomo 5, a parte, o braço longo, tá? A gente observa que tem um traço envolvido, tem retardamento mental, físico, boca pequena, tá?
Aqui no cromossomo 10, envolvendo o braço longo também, retardamento, microcefalia, face, certo? Formação cardíaca e renal. E do 22, a gente também vê basicamente os mesmos traços dismórficos. Mas se você comparar essas crianças, elas não se parecem, elas têm alterações, tá? Na face, mas elas são bem características. Essa se parece bastante. Essa aqui, certo? Aqui é o desenvolvimento. Eu acho que essa criancinha aqui menor e essa aqui é a maiorzinha. E esse indivíduo aqui com 22, com esses olhos bem afastados, certo? Então, as síndromes, elas não só envolvem os cromossomos inteiros, tá? Elas podem ser deleção de parte do cromossomo ou pode ser duplicação de parte do cromossomo, tá? Essas alterações aí que a gente observa. Dúvidas? Posso continuar? Pessoas? Continuando, já que ninguém fala. E aí, falando dos distúrbios dos cromossomos sexuais, vamos lá. Normalmente, como eu falei, os portadores das síndromes envolvendo os cromossomos sexuais, envolvendo o X e o Y, eles são normais, eles não apresentam tantos traços dismórficos assim. Então, eles passam como indivíduos normais sem chamar atenção em suas características físicas, tá? Eles podem ter retardo mental leve ou inexistente, ou seja, um indivíduo normal, sem comprometimento cognitivo nenhum. Eles também podem ter altura normal, certo? Sem problema nenhum. Só que aí, envolvendo, quando a gente está falando de cromossomos sexuais, a gente vai ter problema de infertilidade, porque a ausência desses cromossomos sexuais vão ser de importância na puberdade, né, no crescimento daquele indivíduo, certo? E outra característica envolvendo os cromossomos sexuais é o atraso no diagnóstico. Então, não é simples diagnosticar esses indivíduos logo na primeira infância, tá? Geralmente só se diagnostica depois, quando esse indivíduo entra na fase da puberdade, e aí esse indivíduo ele não entra, ou ele entra muito atrasado, e aí vai para o médico para investigar esse caso, e aí o médico pede o exame do cariótipo, e aí observa essas alterações, tá? Então, normalmente, as outras síndromes que a gente viu já é diagnóstico já consegue ser diagnosticada logo cedo, na primeira infância ou até durante a gestação. Já que é muito difícil, é mais fácil realmente você ser diagnosticado depois. Excetuando a síndrome de Turner, que tem umas características bem marcantes também, igual a de síndrome de Down, certo? E aí, dentro das anomalias, né, das euploidias envolvendo os cromossomos sexuais, nesse caso aqui, a maioria do erro está de origem paterna, tá? Então, é o erro envolvendo cromossomos Y do pai, tá? Um erro de não disjunção do Y e do X, por exemplo, certo? Só que esses cromossomos sexuais, eles têm menos efeitos no organismo devido a, primeiro, se o indivíduo se ele tem 3 cromossomos X, ou seja, uma mulher que tem 3 cromossomos X, como tem inativação do X, 2 cromossomos aqui eles são inativados. Então, nesse ponto aqui, ela tem no caso da mulher, ela tem um equilíbrio na expressão dessas proteínas. Então, ela não é tão afetada assim. E também, se o indivíduo perde o cromossomo Y, tá? Ele também não tem tanta perda, porque o X ele tem as informações e o indivíduo consegue se desenvolver. Mas aí, perdendo o Y, todos os indivíduos que vão, né, vir a ser desenvolvidos terão as características femininas, excetuando se o gene, né, SRY, ele tiver sido translocado para o X, tá? Lembrem lá da aula envolvendo os cromossomos sexuais. E aí vamos para a síndrome mais comum entre os homens, envolvendo o cromossomo sexual, que é a síndrome de Klinefelter. É um homem, 47, que tem 2X e tem a presença do Y. Eu falo que é um homem por conta do Y presente aqui, tá?
E aí, como é que a gente pode observar? Esse homem, ele tem a genitália masculina, mas a genitália não desenvolvida, certo? Tem características que se parecem com características sexuais secundárias femininas, como esse peito, né? Esse mamilo aí mais crescido, tá? Essa deposição de gordura tanto aqui nos culottes, certo? Como no quadril também, tá? Então, ele apresenta alguns traços que são mais femininos, mas mesmo assim, ele é um homem, tá? E normalmente mesmo, essa síndrome, os homens, eles descobrem na fase adulta, quando eles tentam, né, engravidar suas mulheres, enfim, ter menino, ter filho, e não conseguem. E aí depois vai se descobrir por quê, porque eles são Klinefelter. Então, são indivíduos que têm uma vida normal. Essa síndrome, o indivíduo também ele pode ter, certo, o cariótipo alterado, mas também pode ter células normais em mosaico. 85% apresentam esse cariótipo em todas as células e os outros 15% apresentam hemosaicismo, tá? É encontrado de 1 a cada 500 nascidos, só que é meninos, tá? Então, 1 a cada 500 meninos podem apresentar essa síndrome de Klinefelter. E observa aqui, a gente tem 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Então, esses pacientes, normalmente, eles são altos e magros, tá? Mas eles apresentam esses membros inferiores mais longos e a gente vê, ó, esse quadril mais largo, que é geralmente associado às características femininas. Por quê? Porque ele tem um cromossomo X a mais, tá? E aí, após a puberdade, esses sinais do hipergonadismo, ou seja, não desenvolvimento, principalmente do pênis, tá? E dos ovos, do testículo, são perceptíveis. E aí, essas características, quando o indivíduo ele tenta realmente reproduzir, ele pode não conseguir, tá? E essas características, elas estão, essa genitália, ela está subdesenvolvida. São indivíduos normais, inteligência regular, não afeta esse X a mais aí, não afeta o cognitivo, nem a parte mental. São indivíduos que não apresentam tantos pelos assim, tá? Porque eles têm mais hormônios também circulando de característica feminina. Então, você vê, mulheres, elas têm menos pelos do que o homem, tá? Ou pelos mais curtos. Ginecomastia, que é esse mamilo aumentado, tá? Testículos pequenos e apresentam infertilidade associada aí. Já a síndrome de Jacobs são homens que apresentam 2 Ys. Também é frequente, só que aí é de 1 a cada 1000 meninos. Então, aí a gente falando, Klinefelter e Jacobs, a gente tá falando de homens, tá? Então, não tem como dizer mulheres portadoras de Jacob, tá? São homens. Só que o que despertou interesse envolvendo esse tipo de síndrome foi que foi feito um estudo, século passado, e aí observou-se que tinha uma proporção entre os detentos de um presídio de segurança máxima que tinham esse cariótipo, tá? E esse cariótipo ele estava mais presente nesses criminosos do que numa população geral. Mas foi por acaso, certo? Esse tipo de cariótipo ele não se confirma. Então, se a gente for pegar os criminosos de segurança máxima do nosso país e fazer análise do cariótipo, eles vão ter a mesma incidência, certo, do que a população normal. Isso só foi no momento que foi descoberto isso que aconteceu, tá? Mas aí isso não se verificou, essa teoria aí ela não foi validada. E aí, indivíduos que têm essa síndrome, eles têm uma baixa capacidade mental, mas nada muito grave, certo? E a aparência deles são aparências normais. Aqui eu estou comparando, botei uma foto, né, de 2 irmãos que são gêmeos, e aí você vê o menor, o mais baixo, ele é normal, apresenta cromossomo 1X e 1Y. Já o outro irmão, ele apresenta 1X e 2Y. Então, esse irmão aqui, ele tem uma maior carga de hormônios
sexuais masculinos, principalmente a testosterona. E aí, por ele ter mais hormônios circulando, ele cresce mais, tá? Então, o crescimento aí, o desenvolvimento das características masculinas dele são mais presentes do que no irmão gêmeo, que é normal, que tem o cariótipo normal. Já a trissomia do X, ou seja, meninas que apresentam 3X, elas podem apresentar fenótipos normais também, sem grandes alterações. E aí, como ele fala aqui, as mulheres com a trissomia do X não são fenotipicamente anormais, ou seja, elas não apresentam, você quando olhar para elas, você não vê que elas têm tanta diferença assim, tá? Entre as meninas com cariótipo normal. Por quê? Porque esses X são inativados, tá? Então tem a compensação aí genética envolvendo esses cromossomos a mais. E aí essas mulheres, igualmente aos portadores da Klinefelter, normalmente elas só são identificadas mais para frente quando elas tentam reproduzir, tá? Quando elas realmente querem ter a prole delas. E aí muitas delas ficam aí antes desse período da fase adulta, sem diagnóstico, sem imaginar que tem a síndrome, porque realmente elas conduzem a vida sem grandes atrapalhos, tá? E aí, como eu falei, a incidência é mais comum, então, 1 a cada 1.000 e 2.000 meninas. Só que comparando com quem tem trissomia, com quem tem pentassomia e quem tem tetrassomia e quem tem pentassomia, tá? Aí o retardamento ele começa a ser presente. Então a gente vê uma menina que tem a trissomia, ela pode ser normal. Um que tem tetra, ele pode ter um retardamento mais associado, e quem tem penta, ela realmente tem um retardamento mais grave, tá? Então, quanto mais X envolvendo aqui, maior o grau de comprometimento cognitivo envolvendo essa criança. E aí você observa, ela não tem tantas diferenças de fenótipos aqui que chamem a atenção, tá? Realmente o problema vai ser na fertilidade. E aí, comparando um menino que tem Klinefelter com a menina que tem a trissomia do X, você não percebe, tá? Logo aqui, né? Antes da adolescência. Você observa normal, sem grandes problemas, mas a menina que apresenta a pentassomia, você já vê um comprometimento aí muscular, ósseo, certo? E também associado aí um problema cognitivo, mental, certo? Então, a gente tem aí, e elas são mais magras, né? Tem essa comparação aí. Já a síndrome de Turner, ela é uma das mais comuns envolvendo as mulheres, e aí ela tem 40, a mulher, né, tem 45 cromossomos só, ou seja, é uma monossomia, não é mais trissomia que a gente está falando. Só que a síndrome de Turner, ela tem várias variantes, certo? Ela ocorre em 1 a cada 3.000 mulheres nascidas. Essa mulher, essa menina, elas são identificadas, podem ser identificadas ao nascer ou realmente antes da puberdade, porque elas apresentam algumas características de fenótipos diferentes, que dão uma indicação de que possa ser uma portadora da síndrome de Turner, tá? E sim, ela pode ser de origem tanto paterna como materna. Pode ser uma falha no cromossomo, certo? Da disjunção da mãe como do pai. Então, esse indivíduo ele não apresenta o segundo cromossomo sexual, nem o X e nem o Y. A gente chama mulher porque não tem o cromossomo Y. Não tendo um cromossomo Y, eu não tenho os hormônios que vão dar a separação entre os gêneros. Certo? Então, 50% dos casos que apresentam a monossomia do X, os outros 50% são diversas formas de alteração, tá? Do cariótipo. 76% está envolvendo a origem materna, certo? E o resto pode ser meninas que apresentam mosaicos, ou seja, um conjunto de células normais, 46XX,
ou um conjunto de células com a monossomia. Essas meninas também podem apresentar anomalias estruturais, que podem ser um cromossomo X em anel, pode ser uma deleção envolvendo o braço curto ou o braço longo do X, que aí também com a deleção é a perda de material, e aí pode ser uma monossomia parcial. Pode também envolver o isocromossomo X, e aí lembra que o isocromossomo é quando o cromossomo ele tem dois braços iguais, da mesma origem, certo? Então, esse X aí pode ser um isocromossomo, tá? Então, a síndrome de Turner é que apresenta mais variantes do que as outras síndromes que a gente já falou, certo? E a característica mais marcante dessa síndrome é esse pescoço, que chama-se pescoço alado, tá? Então, esse pescoço mais largo, realmente envolvendo essas meninas. Essa menina é fértil, essa menina pode sim, certo? Desenvolver, pode sim engravidar, tá? Mas essa, geralmente com elas fazem terapias hormonais para ela se desenvolver, né? E aí ela pode, porque ela tem aqui uma célula que só tem um X, certo? O outro está ausente. Mas aí ela não tem a separação, ela pode separar esse X, né? Vir para cá, na meiose 1, e aqui sem nada, mas esse aqui na meiose 2 ele pode separar normal. Tem um cromossomo X. Aqui não. E aí essa célula ela pode ser fecundada. Fecundando indivíduo normal, tá? Mas ela geralmente tem a baixa na fertilidade. E aí elas fazem uso de terapia hormonal. E elas também podem recorrer ao uso de fertilização in vitro também, tá? Essas meninas, elas apresentam baixa estatura porque existe dentro do cromossomo X um gene chamado de SHORT, tá? Que está envolvendo a altura, o crescimento. Como eu não tenho um outro X, então eu tenho menos expressão dessa proteína. Então, elas são meninas mais baixas do que a média nacional. Tem baixa implantação do cabelo na nuca. Então, você vê que o cabelo ele vem aqui até mais ou menos o pescoço, atrás. Tem essa hiperconvexidade das unhas das mãos dos pés. Então, é uma unha mais curvada. Mamas pouco desenvolvidas, genitárias também desenvolvidas, tá? Mas o pescoço alado é a principal característica envolvendo essas meninas. Ela tem atraso das gônadas e atraso puberal. Então, essas meninas, se elas não são diagnosticadas na primeira infância, elas vão ser diagnosticadas porque elas não vão entrar no período menstrual, certo? Igual as outras colegas da mesma faixa etária. E aí, resumindo o que a gente viu, das mais comuns, tá? Erdua ou Down, a gente tem vários cariótipos envolvidos, translocação, mosaico, tá? A gente tem envolvendo trissomia livre, tem envolvendo translocação 21-21, translocação 14-21, tá associado à elevação da idade materna. Quanto maior a idade da mãe, maior a chance de nascimento de indivíduos com sendo portador da síndrome, tá? Edward envolvendo o cromossomo 18, Patal envolvendo o 13. Também, tanto o Edward como o Patal também estão relacionados à idade avançada. Turner é o que apresenta a maior diferença entre os cariótipos, certo? Klinefelter, um homem também com Klinefelter, a gente pode ver aqui que ele pode ter alteração nos cromossomos, mais de um cromossomo X, tá? E mais de um cromossomo Y também. E aí pode ser erro tanto no pai como na mãe. O duplo Y, eles são indivíduos que não apresentam tanta diferença morfológica, né? De fenótipo. E triplo X também. Normalmente não tem tantas alterações nas características aí do fenótipo, tá? Mas tanto essas síndromes que envolvem os cromossomos sexuais, normalmente esses indivíduos eles têm baixa na fertilidade. Isso não quer dizer que eles não podem, de forma alguma, desenvolver, tá? Gerar
crianças, pode sim, dependendo aí, ainda mais usando as tecnologias que tem hoje ao alcance, certo? Essas fertilizações in vitro aí. Tá bom? Dúvidas aqui?